Qual o capítulo que nós estamos? Alguém lembra? 19:8. 9:8. 19:8? É. Ok. Muito bem. No capítulo 19, Paulo chegou em Éfeso, no que nós consideramos como terceira viagem missionária. Certo? Ele tinha a segunda viagem missionária, vamos dizer assim, ele na segunda viagem ele saiu de Éfeso, na verdade ele saiu de Corinto, levou com ele Áquila e Priscila, passou por Éfeso, deixou Áquila e Priscila lá e foi de volta para a Antioquia da Síria, né? Ele, deixa eu ver aqui, eles pediram para que ele ficasse lá em Éfeso, né? Ele deixou que não, falou, se Deus quiser eu volto. No versículo 22 do capítulo 18, chegando a Cesareia, desembarcou subindo a Jerusalém e, tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Só para ter certeza o trajeto aí, não que faz muita diferença, mas quando ele saiu de Corinto, vamos dizer assim, já a caminho de Antioquia da Síria, ele levou Áquila e Priscila com ele, deixou os dois em Éfeso. Aí os irmãos de Éfeso pediram para ele ficar lá, ele falou que não, que ele voltaria, se Deus permitisse, né? Se Deus quiser, voltarei para vós outros, no versículo 21. Aí ele foi para Cesareia, sem dúvida alguma foi de navio, né? Foi para Cesareia. Cesareia ele subiu para Jerusalém, de Jerusalém desceu para Antioquia da Síria, ficou ali há algum tempo, né? Ele diz ali no versículo 3, havendo passado ali algum tempo em Antioquia da Síria, aí ele fez uma meia volta, volver, e foi para Éfeso, e como nós falamos, nesse interim tinha chegado Apolo em Éfeso, e Apolo só conhecia o batismo de Jesus, aí Áquila e Priscila né, informaram ele diz assim, com mais exatidão, expuseram o caminho de Deus a ele. Aí ele ia, na verdade, para Acaia, né? De Éfeso, ele ia para Acaia, fazendo o reverso do que Paulo fez, né? Vamos dizer assim, Paulo foi da Acaia para Éfeso, no final da segunda, e agora Paulo está indo de Éfeso para Acaia. Aí Paulo chegou em Éfeso, lá no capítulo 19, no início, encontrou 12 discípulos que tinham batizado só com o batismo de João. Aí eles foram batizados corretamente por Paulo, certo? O batismo de João, disso aí, João batizou o batismo de arrependimento, certo? Dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele. Ou seja, era batismo de arrependimento para a remissão de pecados, mas os pecados só seriam perdoados com aquele que viria, que é o próprio Jesus, né? E como eu mencionei para vocês, e não vamos ficar aqui mais, não, deixa eu ver, arrependimento para remissão de pecados. Só vou mostrar aqui que João Batista, em Marcos 1, 4, e Lucas 3, 3, notamos que
João pregava batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Mas, como eu já falei, o arrependimento só ocorreria mesmo em Jesus Cristo. Então, porque eles acreditariam naquele que viria, que era Jesus. Depois que aquele veio, aí o batismo é em Jesus de arrependimento para a remissão de pecados, né? Como nós notamos lá em Lucas, deixa eu ver aqui, Lucas 24, 47, Jesus que disse que em seu nome, né, se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém, que a gente nota lá no início de Atos, que era Jerusalém, Judeia, Samaria, e até os confins da terra. O que a gente nota aqui é a propagação da restauração do reino a Israel. O batismo de João era um batismo de preparação. Não colocava ninguém no reino, não. Porque não se entra no reino sem a remissão de pecados. Agora, quando Jesus veio, aí já é outra história, né? Em Jesus é que temos a remissão de pecados, podendo assim entrar. Bem, eram ali uns 12 homens. E Paulo, então, está agora no que nós chamamos terceira viagem missionária. A Bíblia não chama de terceira viagem missionária, nem de primeira, nem de segunda, nem de terceira, nem de quarta, nem de quinta. Nós aqui chamamos isso. E eu já disse outro dia que eu acho que nós chamamos de primeira, segunda e terceira, porque seriam viagens de Antioquia da Síria. Certo? A primeira viagem que nós chamamos de primeira viagem foi de Antioquia da Síria. A segunda viagem que nós chamamos de segunda viagem foi de Antioquia da Síria. A terceira viagem nós chamamos de terceira viagem foi de Antioquia da Síria. Certo? Aí Paulo nunca mais, deixa eu ver, aí Paulo, a meu modo de ver, nunca mais voltou para Antioquia da Síria. Eu estou falando isso agora sem pensar muito. Então, a quarta viagem não seria de Antioquia da Síria e nem a quinta viagem. Aliás, a quarta viagem, a meu modo de ver, seria de Éfeso, muito embora outros acham que seria de Jerusalém, certo? E a quinta viagem, a meu modo de ver, foi de Roma, quando ele ficou livre daquela primeira prisão romana. Mas isso aí nada é muito importante, na verdade, mas só para localizar, vamos dizer assim, as coisas, né? No versículo 8 do capítulo 19, notamos que Paulo estava em Éfeso e durante 3 meses Paulo frequentou a sinagoga onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus, e visto que alguns deles se mostravam empedernidos, ou seja, endurecidos, né? E descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isso por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Interessante isso. Muitos consideram esse trabalho missionário de Paulo como o trabalho missionário, como a viagem missionária, vamos dizer, viagem missionária, ok? Mais frutuosa, que seria a terceira, em Éfeso, devido ao fato que todos os habitantes da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Eu não sei se seria Paulo que teria ido aos outros lugares de Éfeso, ou pessoas iam lá
aprender com ele, ou ele enviava outros dali, certo? Para outros lugares aí da Ásia. E nós sabemos, por exemplo, as 7 igrejas da Ásia lá em Antioquia, lá em Apocalipse, e tudo indica que quem iniciou aquelas igrejas teria sido, talvez, Paulo, mas também não faz lá muita diferença. O que a gente pode aplicar para nós aqui é que, muitas vezes, a gente fica, vamos dizer assim, limitado, a gente limita o nosso trabalho ao local geográfico onde a gente está, né? Por exemplo, numa cidade onde a gente está trabalhando pelo Evangelho, a gente geralmente fica ali, parado. E a gente não proporciona a propagação para outros lugares. Ok? Eu creio que isso é muito, muito importante. Olha, eu já notei o seguinte nas minhas viagens, na minha experiência, no meu, vamos dizer assim, no meu informações que eu já recebi, vamos dizer assim. Eu entendo que quando uma congregação local se envolve na propagação para outros lugares, ela cresce mais. Não sei se eu deixei bem claro, não. Vou repetir. A gente fica num lugar, numa cidade, né? Ali, trabalhando ali, pregando o evangelho ali. Mas muitos de nós não se preocupam em propagar dali para outros lugares. E a experiência que eu tenho é que, quando a gente faz isso, se preocupa na propagação, a igreja local cresce. Agora, ao contrário disso, quando a igreja local se isola, ela decresce. Isso não há dúvida, porque o contexto da propagação, o contexto do crescimento não está presente. Se a gente fica limitado geograficamente, ele não está interessado no crescimento, pelo menos numérico, ou um crescimento numérico limitado, porque ele quer só converter pessoas ali, mas e os outros milhares de lugares, né, que necessitam da propagação? Então, eu creio que isso é uma boa aplicação para nós, de a gente, mesmo trabalhando num local específico, que a gente, vamos dizer assim, que a gente facilite, que a gente trabalhe na divulgação do evangelho também para outros lugares, até mesmo apoiando outros lugares, né? Porque, por exemplo, quando tem um pregador localizado fazendo um bom trabalho, certo? Ao redor pode ter pequenas congregações necessitando de ajuda. Então, é importante. Hoje em dia, está até facilitado isso, né? Porque do online, a gente pode até mesmo capacitar outros em outros lugares, né? Esse não era o caso ali em Éfeso. Paulo treinava, vamos dizer assim, e enviava. Então, eu acho o seguinte, eu acho que igrejas como Colossos, Hierápolis e Laodiceia foram iniciadas no tempo em que Paulo estava em Éfeso, mesmo embora Paulo não tivesse ido pessoalmente a esses 3 lugares. Ok? Agora, como é que ele fez? Não está dito aqui, certo? Não está dito. Então, a gente pode conjecturar, né? Nós sabemos que, provavelmente, lá em Colossos tinha Epáfras, tinha Filemon, tinha Arquipo,
Será que eles foram convertidos por Paulo em Éfeso? É bem provável que sim. Okay? É bem provável que sim, e provavelmente uma aceitação muito grande é que foi Epáfras que começou a igreja em Colossos. E ele teria aprendido com Paulo em Éfeso. Essa é a teoria mais bem aceita, vamos dizer assim. Ok? Muito bem. No versículo 11, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. É claro que esses milagres extraordinários aí chamavam a atenção de pessoas da Ásia toda, né? Pessoas que iriam lá ficar sabendo o que estava acontecendo e assim por diante, então daí a divulgação. Nós não fazemos esses milagres, mas, por outro lado, nós temos toda a palavra, né, para divulgar e para ensinar. Versículo 12, a ponto de levarem aos enfermos lenços eventuais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Eu estou entendendo o seguinte, alguém, por exemplo, de Colossos, podia levar o lenço, levaria o lenço ou avental de um enfermo, e lá para Paulo, certo? E aí levavam de volta aos enfermos. Não, peraí. Ok, peraí, eu estou preocupado aqui se esse uso pessoal era de Paulo, né? Parece que era a ponto de levar aos enfermos lenços eventuais do seu uso pessoal, eu diria que é de Paulo, né? Diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Continua o ponto de que era pelos lenços e pelos aventais, certo? Que esse pessoal era lenços e aventais de Paulo, que esses enfermos eram curados. Agora, como eu falei, levava-se um lenço de Paulo, de Éfeso, para Colossos, e curava um enfermo lá, imagine a repercussão que isso criava, consequentemente, resultava no estabelecimento da igreja naqueles locais. E nós sabemos que tem gente hoje em dia aí que também diz que faz milagres através de seus lenços, através de suas toalhas, através de seus aventais, né? E assim por diante. É daqui que eles pegaram a ideia, mesmo embora eu não acredite que eles façam milagres nenhum, né? Versículo 13, interessante, tem um caso aqui muito interessante. Versículo 13. Alguns judeus exorcistas ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus. Eles eram, a meu modo de ver, eles eram charlatões, né? Vamos dizer assim. Mesmo embora, não sei se eles faziam ou não milagres por dinheiro, assim por diante, mas não eram verdadeiros, vamos dizer assim, né? Como aquele Simão mágico, né? Que nós já estudamos sobre ele. Então, alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sob processos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seba, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Eu possesso do espírito maligno.
saltou sobre eles, subjugando a todos, os 7, né? E de tal modo prevaleceu contra eles que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Rapaz, seria bom se isso acontecesse hoje em dia, né? Os 7 aí saíram correndo desnudos, né? Levaram uma sova do espírito maligno, falou: olha, eu conheço Jesus, conheço Paulo, mas vocês, conheço não. Certo? Versículo 17. Chegou esse fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso, veio temor sobre todos eles. E o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Eles não queriam apanhar, não. Eles não queriam levar uma sova dos espíritos malignos, não. Então, eles levaram todos os seus livros, né? Queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50 mil denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Salário de 50 mil dias de um trabalhador comum. Tá? Tem um comentário aqui, diz que é salário de 50 mil dias de um trabalhador comum. 50 mil dias, rapaz. É o quê? Quantos são? 360, 15, 17, 18 anos? Então, vamos lá. Não fiz os cálculos certos aí, não, mas 50 mil dias de um trabalhador comum. Extraordinária quantia de dinheiro dada para indicar quanto a prática da mágica encontrava-se disseminada em Éfeso. Olha quanta magia era feita lá em Éfeso. E isso, sem dúvida, ok, alguém fez os cálculos aí, 137 anos de um trabalhador comum, certo? 137 anos de um trabalhador comum. Rapaz, nenhum trabalhador trabalha 137 anos, né? Então, vamos pôr aí 10 de 13 anos, 14 anos. Mas o ponto é, olha quanta, indiferentemente exatamente da quantia específica, mesmo embora esteja mencionada aí, olha a quantidade de mágica era feita na cidade de Éfeso. Eu acharia que com essa quantidade aí, muita gente de toda a Ásia ia lá para Éfeso. Então, seria, a meu modo de ver, uma das razões pelas quais o evangelho se propagou por toda a Ásia. Porque aqueles que iam lá, vamos dizer assim, em busca de magia, agora eles iam lá em busca do verdadeiro milagre. Então, se tornou um centro de propagação da verdadeira palavra, do verdadeiro evangelho, da verdadeira cura, se aproveitando da cura falsa que ocorria. É como se Paulo estivesse fazendo uso do canal, da avenida, do caminho que era usado pelas
falsas mágicas ou magias. Olha, novamente, eu já disse, continuo dizendo, e vou afirmar, vou dizer mais adiante de novo, que Paulo era um homem muito inteligente, sabe? Você lembra que na segunda viagem, ele já queria ir para Éfeso. Já queria ir para Éfeso. Mas o Espírito falou, não. Agora ele foi para Éfeso nessa terceira viagem. Por que é que ele queria ir para Éfeso? Na segunda viagem, provavelmente porque ele reconhecia que lá havia um grande campo, uma grande possibilidade de divulgação do Evangelho. A meu modo de ver. Ok? Agora, lembre-se que Paulo já esteve ali naquela região da Galácia, na primeira viagem, e passou por ali na segunda viagem, né? Agora, essa terceira viagem, centralizado na cidade de Éfeso. Interessante isso, né? O Paulo era muito sábio. Você lembra que, na segunda viagem, quando ele esteve em Atenas, que ele se aproveitou também do fato que eles tinham ali... O que era? Não é imagens, ele tinha ali... Eu nunca lembro o que é que ele tinha ali. Deixa eu ver aqui na segunda viagem missionária aqui. Paulo em Atenas, ele diz assim... altares, né? Altares. Observa, encontrei também um altar no culto, no qual está inscrito ao Deus desconhecido. Altares, vamos dizer assim, de vários deuses. E um ao Deus desconhecido, ele aproveitou essa oportunidade para falar do Deus verdadeiro. Eu gostaria que a gente conseguisse aproveitar o zelo religioso dos denominacionais para levar eles ao verdadeiro evangelho. Eu não sei como é que a gente poderia fazer isso, eu sei que há várias tentativas, né? Uma tentativa que está sendo usada principalmente no Nordeste é o DBF, né? Que é Deixa a Bíblia Falar, parece, né? Eu sei também que lá na região sul, ali em Campinas também, o Alan tem feito muito uso de uma escola de teologia, né, básica, uma coisa assim. Eu sei que outros ali também, Paulo Botaro tem feito uso, e vários locais têm feito uso. Eu não sei exatamente como é que está sendo feito, mas uma sugestão que eu daria, e talvez já está sendo feita, é que, de uma maneira ou outra, esses estudos pegassem o gancho do zelo religioso dos denominacionais, pegasse o gancho. Ou seja, no lugar de confrontar, enganchar, para aproveitar a avenida do interesse, do zelo, para levar a verdade. Talvez isso já esteja sendo feito, como eu falei, eu não tenho participado nesse estudo, eu já participei uma ou duas vezes, mas simplesmente uma ou duas aulas, vamos dizer assim. Mas, se é que não está sendo feito, eu aconselharia que fosse feito, né? Aproveitasse o gancho do zelo religioso desses denominacionais. Eu lembro, eu fiz isso uma vez, eu já devo ter mencionado para vocês, e vou falar de novo. Eu lembro um caso específico que eu fiz isso, de um denominacional, não vou mencionar nem a denominação,
Falei para ela, olha, eu admiro o seu zelo e eu noto que você se considera um cristão? Falou, sim, me considero. Aí eu peguei o gancho, fui lá em Timóteo, eu acho que é 2 Timóteo, né, que diz que toda a escritura, quando Paulo disse a Timóteo, toda a escritura é proveitosa e útil para que a gente possa se corrigir, etc, etc, né? Deixa eu posso até 2 procurar. Timóteo 3, 16 e 17. Ok, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Eu falei, olha, isso quer dizer, então, que eu também me considero um cristão. Isso não quer dizer que todos nós devemos nos aperfeiçoar na palavra do Evangelho? Falou, sim, concordo. Então, vamos ver aqui. Deixa eu pegar algum ponto, por exemplo. Aí eu lembro que eu acabei chegando no batismo. Olha, você nota que o cristão, aquele que é cristão, não é aquele que foi batizado depois de adulto? Sim. Você fez isso? Não. Então, é preciso haver uma correção aí, não é? Bem, encurtando a história, a esposa dele era cristã, ele foi batizado. Falei, olha, eu não quero tirar você de uma igreja e levar para outra, não. Porque, a meu modo de ver, só tem uma igreja, eu quero que nós façamos parte dessa igreja verdadeira e nos corrijamos. Não quer tirar você de uma denominação e levar para outra denominação. Falei, não, não é esse o ponto, não. Denominação por denominação, aí tem milhares. Não, não é esse o ponto, não. Há uma só igreja, é ou não é? É, aí mostrei que tinha uma só igreja, coisa e tal. Então, aí ele, naturalmente, como eu falei, ele foi batizado. Isso faz bem que não sei, aí uns 30 anos, 35 anos, e hoje em dia é um dos meus melhores amigos. Ele não ficou revoltado, não ficou bravo, não ficou ofendido. E ele acabou falando para mim, muitos anos depois, se eu tivesse falado que a igreja dele estava errada, que eu ia levar ele para a minha igreja, que era certa, ele falou, ele nunca aceitaria. Mas eu espero que eu esteja deixando claro o ponto aí, é de pegar o gancho para levar ao conhecimento verdadeiro, para levar ao conhecimento verdadeiro. Ok, bem, como falei, talvez já esteja sendo feito isso. Alguém falou alguma coisa aí, não? Eu falei, é impossível não comentar, desculpe. Já está sendo feito aqui, esse trabalho aqui em Manaus, inclusive o irmão Sandro está ouvindo aí. Na verdade, temos que utilizar alguma ferramenta para buscar alguns elementos denominacionais. Sabemos que é difícil em virtude das modas que eles já utilizam nos denominacionais. Então, quando eles se deparam com a doutrina verdadeira de Cristo, e eles ficam medindo, assim, poxa, eu vou deixar lá, eu faço coisas aqui que eu estou acostumado para ir para essa e tal, mesmo sabendo, mesmo sendo ensinado a palavra correta. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que temos que ter ferramenta, realmente. A ferramenta do DBF é uma boa. O Sandro está aí para confirmar, tivemos 5 almas já foram batizadas nesses últimos dias aí do DBF. Né? Então, não é do dia para a noite, né? Mas temos que ter ferramenta, e essa é uma ferramenta boa, DBF. Tá certo. Então, tem a ideia, independentemente de ser uma estratégia, outra estratégia, ou um plano, outro, como eu falei, tem o DBF, tem outro chamado Escola da Bíblia, teologia básica, etc., etc., ou mesmo individualmente, como foi o meu caso com esse irmão, o que nós precisamos aprender bem é pegar o gancho do zelo religioso deles e aproveitar para levar eles ao conhecimento verdadeiro. Versículo 21. Versículo 21. Ao versículo 20. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente.
Cumpridas estas coisas, versículo 21, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma. Tendo enviado a Macedônia 2 daqueles que lhe ministravam, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na Ásia. Então, olhe bem, isso, no final dessa viagem missionária bem sucedida aí, de Paulo na cidade de Éfeso, depois de 2 anos, ele fez plano de fazer, a meu modo de ver, uma outra viagem missionária, que é ir para Roma. Mas, antes disso, ele ia passar por Jerusalém, passando primeiro pela Macedônia e Acaia, certo? O ponto aqui, quando você leva em consideração, por exemplo, as 2 cartas de Coríntios, 1º e 2º Coríntios, e o livro de Gálatas, o Paulo pretendia passar pela Macedônia e pela Acaia, a meu modo de ver, porque ele ia... Olha, eu vou dar um resuminho aqui, não vamos entrar em detalhe. A meu modo de ver, estudando 1º e 2º Coríntios, e até mesmo Gálatas, Paulo fez um bate e volta 1 ano antes de Éfeso a Corinto. Ok? Não sei por quê. A meu modo de ver, talvez por causa de problemas da igreja, e eu creio que sim, isso que eu digo, eu não estou com os versículos aqui, mas por causa de problemas, e quando ele foi lá, ele falou sobre a ajuda aos irmãos pobres da Judéia, porque ele tinha prometido a Tiago, Pedro e João, lá no livro de Gálatas, quando ele esteve em Jerusalém, quando levou a primeira ajuda de Antioquia da Síria, de Atos 11. Bem, essa prontificação dos irmãos acaios, especificamente os coríntios, motivou os irmãos da Macedônia a também contribuírem. Então, Paulo ele pretendia ir a Roma, mas, antes disso, ele ia passar pela Macedônia, pela Acaia, recolhendo a oferta propositada daqueles irmãos, levaria a Jerusalém e de lá iria a Roma. E você vai verificar na carta que ele escreveu aos romanos, de Corinto, que é para onde ele foi, daqui, de Éfeso, também foi para Corinto, ele estava indo, na verdade, para a Espanha. Então, essa eu considero a 4ª viagem missionária de Paulo, quando ele saiu de Éfeso, porque ele já tinha outros planos em mente, diferentes, vamos dizer assim, de quando ele saiu de Antioquia da Síria, que ele tinha prometido aos efésios que iria lá para Éfeso. Agora, de Éfeso, ele programou outra viagem. O Randy? Sei. O Randy não, Enio. Eu queria te fazer uma pergunta, irmão. Boa noite a você, a todos os amados irmãos. Boa noite. É possível fazer uma pergunta, irmão? Sim, pergunta sim. Agora que eu já interrompi, olha só. Esse plano, essa estratégia missionária, a gente fala que uma estratégia missionária sai de Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Hoje, em nossos dias, a gente vê que existe esse plano de ter uma igreja na capital e dali difundir o trabalho para as localidades menores, né? Eu te faço uma pergunta. Algo impediria que nós, aqui no Brasil,
saíssemos, por exemplo, capital Salvador, Bahia, que é onde eu estou. E uma vez que tem uma igreja na capital e tem em algumas cidades do interior, isso tem a ver com Atos, com a estratégia de Atos, e principalmente de Paulo. Eu poderia já pensar numa missão na Espanha, sem que todas as cidades da região de Judéia e da região circunvizinha estivessem com congregações, ou eu precisaria, por exemplo, na Bahia, ter uma igreja em Salvador e nos 470 municípios do estado da Bahia, para que depois eu pensasse em sair para outro lugar. Porque Paulo ele sai e ele vai para outros países, inclusive. O que é que o senhor Olha, acha? boa pergunta. Boa pergunta. Eu vou dar a resposta como eu entendo. Boa pergunta essa aí, porque de fato tem a ver com essa estratégia aqui. Quando você lê o livro de Romanos, você nota que Paulo diz que ele já não tinha mais campo de trabalho desde Jerusalém até o Ilírico. O Ilírico ficava ao noroeste da Macedônia. Ele diz que já tinha trabalhado em toda essa área e que agora, então, ele estava livre para ir para outros lugares. Agora, por que é que Paulo pretendia ir para a Espanha? Eu não sei. Eu entendo que ele pretendia ir para Roma, porque Roma era o centro, a capital do mundo gentílico, e ele foi chamado para ser apóstolo especificamente aos gentios. Agora, com relação à sua pergunta tendo a ver com Bahia, eu entendo o seguinte: Paulo ele era muito sábio, ele aproveitava as oportunidades e ele visava a receptividade. A receptividade. Então, por exemplo, eu não acho que seria uma boa ideia programar, vamos dizer assim, um trabalho missionário na Espanha, sendo que na Bahia tem lugares que poderiam ser receptivos ao Evangelho. Mas eu entendo o seguinte: se aparece uma oportunidade, e eu creio que a gente deve fazer uso da oportunidade. Pode ser que a oportunidade apareça, por exemplo, vamos supor que eu estou aqui dando como eu entendo, ok? Naturalmente, nós estamos conjecturando aqui, tentando entender a estratégia. Vamos supor que aí na Bahia exista um irmão muito fiel japonês que decidiu ir para o Japão, voltar para o Japão. E ele, então, chegou no Japão e começou a pregar evangelho. Bem, a igreja na Bahia podia, de uma maneira ou outra, cooperar com essa propagação do evangelho através dele, com ele, através dele e com ele. Eu viria aí essa grande possibilidade. Então, mas, por outro lado, o ponto aqui, olha só, a meu modo de ver, Paulo ele não trabalhava sozinho, ok? Paulo tinha pessoas sólidas com ele, que ele capacitava e ele treinava. Ele recebeu o evangelho diretamente de Jesus, treinava esse pessoal, e ele, então, enviava esse pessoal para outros lugares também. Essa mesma estratégia a gente nota com o apóstolo João, também da cidade de Éfeso, já no final do século. Isso a gente nota na epístola de 3º João. Mas o meu ponto é o seguinte: primeiro,
geralmente não capacitamos ninguém. Agora estou sendo um pouquinho crítico, né? É claro que tem muitas exceções. Mas a pergunta é, cadê os Timóteos do evangelista? Cadê as pessoas treinadas para evangelização que foram treinadas pelo evangelista? Ok. Porque se você não tem pessoas capacitadas, como é que você vai atingir outros lugares se você mesmo não tem como ir? Porque você está ali trabalhando naquele local, se você for, pode enfraquecer ali. Então, o ponto-chave, a meu modo de ver, é a capacitação de pessoas, de Timóteos, vamos dizer assim, certo? Paulo sempre teve uma grande equipe com ele. Jesus, lembra o que Jesus fez? Jesus tinha 12, depois mais 13. E você lembra que ele tinha também 70? Enviou 70? Então, na verdade, a meu modo de ver, é a conscientização que nós devemos ter na propagação de onde nós estamos localizados. De onde nós estamos localizados. Bem, não sei se eu respondi muito bem, não, porque, na verdade, tudo isso é conjeturação, né? Porque, na verdade, nós estamos tentando aprender com os exemplos que nós temos na Bíblia. Respondeu muito bem, irmão. Eu acho que agregou muito aí a experiência da gente, suas palavras. E o que o senhor falou, me parece que é um problema, que é como se a igreja estivesse andando em círculos, né? Eu vou dar um exemplo. Tem uma igreja numa cidade, numa capital, tá? Eu vou falar que nem Paulo, que ele disse que ele conhece um homem que foi elevado ao terceiro céu, tá? Então, eu conheço uma igreja numa certa capital que ela queria ter 200 membros. Ela teve 200 membros. Aí ela começou a fazer uma obra, um trabalho, um plano para ter 500 membros. Isso é um fato real. Aí ela queria chegar em 500 para depois ela sair. Só que aí os irmãos e a missão e Jesus e o Espírito Santo fez sair dela 3 congregaçõezinhas. E ela desceu a 100. Agora ela tem 15 anos tentando voltar a 200 e não consegue. E aí ela não quer mandar ninguém para lugar nenhum, porque quando ela chegar em 200, ela vai querer virar 500. Sim. Em todos os casos, deixa para lá, deixa para lá. Então, a conscientização, isso que eu digo, isso aí de quero ter 200, quero ter 200, 300, 500, 1000, isso aí, eu não vejo isso aí na Bíblia, não. O que eu vejo na Bíblia é a propagação do Evangelho, a pregação do Evangelho e a divulgação, a propagação para outros lugares. Com 50, 20, 1000, 200, 500, não faz diferença nenhuma. A conscientização da divulgação, da propagação, do espalhar do Evangelho é que nós devemos estar bem cientes dessa conscientização. Muito bem. Versículo 23. Versículo 23. Por esse tempo, houve grande alvoroço acerca do caminho, pois um ourive chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhe: Senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade. Estais vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, esse Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam: grande é a Diana dos Efésios. Foi a cidade tomada de confusão e todos a uma arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo,
Querendo esse apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também as hierarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão. Na sua maior parte, nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo-o, os judeus, para a frente. Esse, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos a uma voz gritaram por espaço de quase 2 horas. Grande é a Diana dos Efésios. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: Senhores Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Ora, não podendo isso ser contraditado, porém, que vos mantenhais calmos e nada façais precipitadamente. Porque esses homens que aqui trouxeste não são sacrílegos, nem blasfemam contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, há audiências e procônsules que se acusem uns aos outros. Mas se alguma outra coisa pleiteais, será decidida em assembleia regular. Porque também corremos o perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar esse ajuntamento. E, havendo dito isso, dissolveu a Assembleia. O que a gente nota é o seguinte: houve aqui uma grande confusão por causa de dinheiro, né? Porque o Demétrio e os outros artífices aí estavam sendo afetados no bolso, porque aí já não estavam comprando muitos dos nichos, né, das imagens que eles faziam, e eles não criaram grande confusão. E os irmãos não queriam que Paulo entrasse nisso aí. Olha, há um teatro aqui, ali no versículo 31, peraí, no versículo 29, foi a cidade tomada de confusão e todos a uma arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios. E no versículo 34, quando, porém, reconheceram que Demétrio era judeu, não, Alexandre era judeu, Alexandre, né? Todos a uma voz gritaram por espaço de quase 2 horas: grande é a deusa dos Efésios. No teatro, esse teatro aí, eu e a Maria tivemos lá, esse teatro aí é um caso, é um local espetacular. Se você fica num canto do teatro, certo? E alguém fica lá do outro lado, em diagonal do teatro, e você derrubar uma moeda, o outro lá escuta. Você acredita? O outro lá escuta. Imagine uma multidão gritando durante 2 horas. O que é que Paulo poderia fazer? Falar. Entendeu? Então, mas novamente, isso aí aconteceu, interessante que aconteceu no final de 2 anos, é ou não é? No final da viagem de Paulo a Éfeso, ainda bem, né? Porque se tivesse acontecido no começo, eu acho que seria bem mais difícil. Mas eu gostei da inteligência desse homem aí, do escrivão da cidade, certo? Ele reconheceu que Paulo e os que estavam com ele não eram sacrílegos. Deixa eu ver aqui a palavra certa aqui.
Não, eles não blasfemam, eles não são sacrílegos, nem blasfemam contra a nossa deusa. Ou, em outras palavras, eles não falavam mal dessa deusa, eles não criticavam a deusa, não criticavam o templo, não criticavam os nichos. Olha, eu admiro a inteligência de Paulo. Já falei isso 500 vezes, vou continuar falando. Ele não era daquele que queria chutar cachorro morto, nem empurrar aquele que está caindo. Ele não blasfemava, ele não era maledicente. Ele era completamente positivo na propagação do evangelho. E como eu falei, no que se refere, e olha o gancho que ele pegou lá em Éfeso, certo? Então, quando nós lidamos com os denominacionais, apoiando esse trabalho do DBF, apoiando esse trabalho da teologia básica e todos esses trabalhos aí visando mostrar aos denominacionais o verdadeiro evangelho, certo? Que a gente deve, de uma maneira ou outra, ser bem positivo, certo? Pegar o gancho, pegar na parte positiva onde eles estão e partir para frente sem crítica, sem negatividade, apoiando o zelo deles, apoiando o trabalho deles, né, o esforço deles, certo? Mas, ao mesmo tempo, jogando o evangelho verdadeiro nisso tudo. Jogando o conhecimento verdadeiro nisso tudo. Nós, geralmente, não fazemos isso, né? Eu, agora, por exemplo, eu gostaria de eu ter tido essa percepção 40 anos lá atrás, certo? Mas agora eu posso transmitir essa percepção para vocês, entendeu? A você sim. A Mari está dizendo que eu sempre edificava. Não estou lembrando, não, mas a Mari lembra que eu sempre edificava. Como eu falei, há 30 e poucos anos atrás, eu fiz isso com um irmão, com um que não era irmão. Então, eu acho que eu fazia de uma maneira ou outra. De acordo com a Maria, disse que eu fazia. E eu acho que a minha esposa está sempre certa, viu? Sempre certa. Muitos que te elogiavam, principalmente o pregador missionário, falava que você só falava palavras que edificavam e mostravam... E ela disse que muitos me elogiavam, que eu usava palavras de edificação. Mas deixa para lá. Nós precisamos pegar um gancho positivo, né? Nisso aí. Quando você fala aproveitar o zelo dos denominacionais, eu tenho em mente que nós também temos que ter cuidado, porque senão eles vão ficar também... eles estão realmente nos apoiando as nossas modas, nossas modinhas, não é? Então, nós temos que ter cuidado ao apoiar o que eles estão fazendo, não é? Então, aí não. Não é. Você não pode apoiar o erro, em hipótese alguma. Mas você... Olha só. Toda denominação tem alguma coisa boa. Ela não é completamente errada. Não é. É claro que a ideia denominacional é errada. Mas, por exemplo, nós sabemos de denominacionais que batizam para remissão de pecado. Nós sabemos de denominacionais, certo? Que reconhecem que o evangelho é para ser propagado por todos os lugares, né? Nós sabemos de denominacionais que usam de estratégia muito boas, de estratégias boas, entendeu? Por exemplo, eu acho que não vai dar certo esse exemplo aqui,
Mas eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou dar um exemplo aqui dos Estados Unidos que não... Olha, os denominacionais aqui, muito tempo atrás, começaram a usar ônibus para buscar pessoas sem transporte para levar na reunião da igreja. Uai, o que tem de errado nisso? E, finalmente, algumas igrejas nossas começaram a fazer isso. Ei, vocês estão aprendendo com os denominacionais? Então, mas, na verdade, então, tem coisas. Olha, por exemplo, tem igrejas denominacionais que trabalham bastante mesmo. Trabalham bastante. Isso é algo positivo. É claro que estão trabalhando erradamente, mas o esforço deles é algo para ser elogiado. Chegar na verdade. Agora, aproveitar o esforço dele para levar eles à verdade. Então, mas não devemos, em hipótese alguma, apoiar o erro. Inclusive, a ideia denominacional é uma ideia errada. Ok? Mas tem coisas ali positivas, algumas coisas em que a gente pode pegar o gancho e construir em cima daquilo. Muito bem. Oi, irmão, me perdoe eu tomar mais uma vez aqui, uma licencinha, coisa rápida. Jesus também falou assim, né? Quando o João e o Tiago disseram assim, olha, aqueles pregam fazem milagre em teu nome, mas não seguem conosco, né? Queres que lhe proibamos? E Jesus disse para não proibir, né? E também quando Jesus fala aos judeus que naquele dia muitos virão do Oriente e do Ocidente, tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, e os filhos do reino serão lançados fora. Quer dizer, eu não estou querendo levantar uma polêmica aqui, mas nós não temos como ter certeza absoluta de que, talvez até saindo de denominações, pessoas que nós não conhecemos possam estar vivendo a sã doutrina. Como eu falei, não vamos entrar nisso, né? Mas, por outro lado, nós sabemos, né? Como eu falei, tem muita coisa, né? Boa. Os denominacionais estão no erro. A meu modo de ver, não há dúvida, porque a ideia denominacional não é uma ideia bíblica, né? Há uma só igreja, ponto final, e não deve haver divisões. Deus odeia divisões, né? Deus não é a favor de divisões. No Evangelho não deve haver divisões. Mas, como falei, nós podemos aproveitar, quando lidar com eles, pegar um gancho ali em algumas coisas né, que eles podem fazer certo. Eu costumo sempre, quando eu vou ensinar um denominacional, eu sempre procuro saber onde é que ele está. Qual é o seu entendimento do Evangelho, né? Como é que você se considera? Você se considera convertido? Sim. Como é que você acha como é que você se converteu de acordo com o seu entendimento? Eu quero construir em cima deles, do que eles fizeram. Se tem coisa errada, vamos mostrar o correto. É claro, vamos mostrar o correto. Não há dúvida que... eu já falei, olha, você vamos dizer assim, deixa eu pegar uma ideia, uma que ninguém aqui é. Você disse que você é luterano? Olha, eu sou cristão. Aí o luterano fala, eu também sou, mas você acabou de falar que você é luterano. Por que você fala que você é luterano? Se você disse que é cristão, mas você tinha falado que você é luterano. Vamos entender isso aí, o que você quer dizer com isso? Então, a gente começa a tentar construir, isso com todos os denominacionais, né? Começa a construir em cima daquilo que eles acham, certo? Eu vou só dar um outro exemplo aqui, que eu acho interessante, rapidinho.
E vamos terminar aqui nesse capítulo. Uma vez eu fiz um estudo de 2 horas para um homem. Não vou dar detalhes, não. Ele tinha tido sérios problemas na vida dele, seríssimos problemas, que eu não vou detalhar aqui. E eu achei que ele estava pronto para receber o Evangelho. Ok? Eu achei isso. Mas sem perguntar. E durante 2 horas eu expus a salvação para ele. Depois de 2 horas eu perguntei para ele, o que você achou disso? Ele falou, não acreditei em nada do que você falou. Mas por quê? Eu não acredito na Bíblia. E você só usou a Bíblia. Então, você vê, eu devia ter, naturalmente, procurado saber onde é que ele estava primeiro. Eu não teria perdido 2 horas, eu teria usado 2 horas para mostrar para ele que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas eu já assumia que ele acreditava nisso, quando, na realidade, ele não acreditava. Então, agora, imagine só, se eu tivesse perguntado, você não acredita na Bíblia? Não. Muito bem. Me diga uma coisa. Você acredita em Deus ou não? Entendeu? Aí eu ia começar onde ele estava. Se ele falasse que não, aí eu ia fazer de uma maneira. Se ele falasse que sim, ia perguntar para ele, mas onde é que você aprendeu que Deus existe? Entendeu? Então, é preciso que a gente aprenda a construir aonde a pessoa está. Ok. Bem, voltando a esse texto final aí do capítulo 19, certo? O que a gente nota aqui é Paulo não está, ele não está envolvido dos versículos 23 ao 41. Até pediram a ele que não participasse disso aí, não. Mas olha o impacto que houve pela pregação de Paulo lá em Éfeso, já no final de 2 anos. Interessante. Olha, não há dúvida que Paulo fazia milagres, isso aí fazia parte da propagação do Evangelho, né? no primeiro século, né? Nós não temos esse poder ou essa ferramenta, vamos dizer assim. Mas, por outro lado, nós temos outras ferramentas, né? Eu gosto muito daquela passagem que Jesus mencionou lá em João, capítulo 4. Deixa eu ir lá, terminando aqui. João, capítulo 4. Lembra, Jesus falou assim no versículo... E eu vou fazer uma aplicação para nós. No versículo 35 de João 4, Jesus falou para os seus discípulos, depois que ele teve aquela conversa com a mulher samaritana, falou assim, não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro, aquele que colhe, recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E de Sarte, se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Olha, antes do ceifeiro tem o semeador. E o semeador não é o ceifeiro, aqui, nesse texto. Ok. Versículo 37. Pois, no caso, é verdadeiro ditado, um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Aplicando para o que eu estava falando agora há pouco, nós precisamos aprender a ceifar o que outros semearam no passado. Até mesmo lançando uma base para a gente chegar com o verdadeiro evangelho. A meu modo de ver. Quer dizer,
tentando aplicar esse texto para o que eu estava falando. Esse texto não se refere necessariamente a hoje em dia, ao que eu estou falando dos denominacionais, mas estou fazendo uma aplicação hoje em dia tendo a ver com os denominacionais. Muito boa aplicação. Muito bem, obrigado. Bem, vamos terminando, então. Algum comentário final, pergunta final? Em casos nacionais, Enio, então, você está falando que nós precisamos aproveitar o de bom que eles têm, não é? De bom porque eles têm muita coisa boa, é isso? E podemos aproveitar isso, não é? Olha, por exemplo, o denominacional, ele acredita em Jesus. Claro. Mas ele não está seguindo corretamente os ensinos de Jesus. Então, olha, você não acredita em Jesus? Sim. Você é discípulo de Jesus? Sim. Olha, mas você está seguindo os ensinos dele? Sim. E, por exemplo, esse ensino aqui, esse ensino ali, como é que você está vendo isso nos ensinos de Jesus? Em outras palavras, capitalizar no positivo dele. Certo. Entendeu? É isso que eu estou dizendo. Olha, ele não vai ficar ofendido, ele não vai ficar revoltado contra você, porque você está até mostrando para ele, certo? Uma maneira mais como Lucas mencionou, tendo a ver com o Apolo, né? Deixa eu vendo aqui, expondo com mais exatidão, lhe expuseram o caminho de Deus, com mais exatidão. Eu creio que vai haver uma maior receptividade do que um choque. Eu creio que vai haver uma maior receptividade por parte dos denominacionais. É a minha opinião, né? Minha opinião. Muito bem. Mais algum comentário ou pergunta final? Enio, Oi. boa noite. Eu teria uma pergunta só. Eu queria que o senhor explicasse para mim o fato ocorrido com Apolo, que foi até esse que o senhor já mencionou agora, e daqueles outros discípulos que Paulo encontrou. O motivo pelo qual Apolo não foi batizado após a explanação e o motivo pelo qual esses discípulos foram batizados. Eu acredito que Apolo tinha sido batizado antes de Jesus ter encerrado o trabalho dele, a ascensão. E esses discípulos foram batizados após. Ou seja, o batismo de João Batista, no momento que esses discípulos foram batizados, já não eram válidos. Ou seja, já não era válido para eles. É basicamente esse entendimento? Como é que seria? Você não estava no ensino da semana passada? Eu não peguei essa parte, não, Enio. Ok. Muito bem. Olha, o que você falou é que eu me entendo. E eu entendo o seguinte, que o batismo de João era de arrependimento para a remissão de pecados. Já mencionei 2 passagens que falam isso, certo? Mas, por outro lado, só haveria remissão de pecados quando Jesus morresse na cruz. A meu modo de ver, Jesus validou o batismo de João, porque a gente não nota, eu não noto, Apolo sendo batizado. Agora, uma ideia mais correta, mais aceita, não é que é mais correta, é que Apolo foi batizado por Áquila, mas não fala. Agora, os 12 discípulos que Paulo batizou, provavelmente eles foram batizados por Apolo com o batismo de João, que já não tinha mais validade. Então, o que você falou é isso. Eu entendo assim, mas como eu já falei na semana passada, nós não temos muito esse problema hoje em dia, porque hoje em dia só é válido o batismo de Jesus. Muito bem. Mais alguma pergunta ou comentário? Ô, Enio,
Oi. Esse versículo 38 de João, capítulo 4, que você leu, né? Eu vos envio para ceifar o que não semeaste, e outros trabalharam, e vós entraste no vosso trabalho. A gente pode entender isso como nós hoje entramos no trabalho dos apóstolos, dando continuidade no trabalho dos apóstolos, ao que diz respeito ao evangelismo, e que futuramente outros também poderão entrar nesse trabalho nosso. Tem alguma coisa a ver? Olha, com certeza também. Com certeza também, ok? Fazendo uma aplicação geral daquele termo lá. Olha, por exemplo, eu agora nós temos aqui 26 janelinhas, ou seja, 26 participantes, ok? 26 acessos, eu não sei qual a palavra certa. Alguém me corrige qual a palavra certa. Eu vou chamar de janelinha. Ok? E cada janelinha aí tem pelo menos um que eu estou ensinando. Certo? Agora eu vou te contar. De todos vocês aí, olha, eu acho, eu não vou pedir para levantar a mão, não. Mas eu batizei muito pouco de vocês aí. A grande maioria de vocês não fui eu que batizei, não fui eu que preguei o evangelho. Então, eu estou construindo, vamos dizer assim, eu estou semeando, eu estou, na verdade, não é semeando, eu estou colhendo o trabalho que foi feito antes por outro. Uma vez eu tive numa congregação em que tinha um missionário. E eu, então, estava falando para ele sobre o treinamento que eu faço. Mas o missionário, logo de início, deixou bem claro que quem estabeleceu a igreja ali foi ele, e quem converteu aquelas pessoas foi ele, e que eu estava, vamos dizer assim, colhendo do trabalho deles para edificar Timóteo, vamos dizer assim. Eu falei, é absolutamente correto. Eu creio que isso quase que não havia nem necessidade de ser dito, porque é uma coisa lógica. Mas ainda bem que ele falou, porque aí eu não vou pensar, olha, eu estou treinando os irmãos lá em Manaus. Olha, eu não batizei ninguém em Manaus para começar. Eu estou treinando os irmãos lá em Garanhuns, olha o trabalho que eu estou fazendo, preparando Timóteos lá em Garanhuns. Não batizei ninguém em Garanhuns, não. Então, na verdade, de fato, é mesmo. E outros vão construir em cima do nosso trabalho. Isso, exatamente isso. É uma corrente, nós somos um elo de ligação. E o fim dessa corrente é Jesus. Sim, amém. No começo, o começo dessa corrente e o fim dessa corrente é Jesus. Exatamente. Muito bem. Mais algum? Obrigado, bom ponto. Mais algum comentário ou pergunta? Enio, tem um pequeno comentário. Você disse que não batizou ninguém em Garanhuns. Não é glória, não. Lá em Garanhuns eu batizei mais de 40 pessoas. Mas deixa para lá. Então, aí eu trabalhei com a igreja lá, eu fui para trabalhar com a Laor Veite, lá na Penha de França, São Paulo. Passei pouco mais de um ano. Mas a igreja reclamou, você me deixou, abandonou a igreja. Nada, você falou que é de crescimento, e é crescimento mesmo, que a igreja está se propagando em outro lugar. Não é isso? Fala esse final aí que eu não escutei, está um pouco baixo. Eu estou falando assim, quando a igreja... o final. Quando a pessoa sai trabalhar em outra cidade, é crescimento, como você falou. Sim. Crescimento, mas muitos não entendem isso. É crescimento, porque ele está propagando o reino de Deus em outra cidade. Sim, sim. Sim, com certeza. Até mesmo, né, a gente, às vezes, um convertido da gente pode trabalhar em outro lugar e o local ali não tá crescendo, mas um foi para outro lugar, um está crescendo. O trabalho não é só local, o trabalho é, na verdade, mundial. Ali, quando Paulo escreveu aos Coríntios, ele disse que um planta e outro
Um planta e outro rega. Um planta e outro rega. Agora, o problema é que, geralmente, não é o mesmo que planta. O que planta não é o mesmo que rega, geralmente. Agora, é preciso que aquele que planta reconheça a necessidade daqueles que regam. Então, é um trabalho em conjunto. É um trabalho em conjunto, ok? Muito bem. Mais alguma pergunta ou comentário? Eu tenho uma pergunta aí. Tem uma pergunta. A diferença entre missão e evangelismo. Eu entendi da seguinte maneira. Paulo estava fazendo uma missão. Missão quer dizer, em lugares diferentes, culturas diferentes. Eu posso fazer uma missão no meu lugar aqui, em Manaus, no caso, se eu fosse uma colônia japonesa aí, aqui na cidade minha, eu levasse o evangelho a ele, né, como missão, cultura diferente. É o que Paulo está fazendo aí, indo de um lugar para outro, levando o evangelho, mas como missão. Se ele ficou só em Jerusalém, ali na Palestina, era evangelismo. Qual é assim, dê esclarecimento aí dessa missão e evangelismo? Não, a meu modo de ver, deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui. Para começar, essa palavra missão, pelo que só tem, a meu modo de ver, só tem em Atos 12, 25, no final, quando Paulo e Barnabé foram enviados, certo? Enviados, na verdade, não é que eles foram enviados, eles tinham uma missão de levar uma ajuda financeira a Jerusalém de Antioquia da Síria, e diz no versículo 25, capítulo 12, Barnabé e Saulo, cumprida sua missão, voltaram de Jerusalém. Olha, ali, por exemplo, a palavra missão não é nem referente à pregação do evangelho, é referente à ajuda que os irmãos de Antioquia enviaram aos irmãos de Jerusalém através de Paulo e Barnabé. Então, missão é o seguinte, a gente é enviado... Lugares diferentes... Numa missão. Diferente. Numa missão. A gente é enviado numa missão. Agora, pode ser o evangelismo, como você falou, é ponto final, local ou numa missão. A gente pode ser enviado numa missão para evangelizar. Ou a gente evangeliza no local ali onde a gente não foi enviado para fazer uma missão. Mas, na verdade, a meu modo de ver, todos nós somos missionários da parte de Cristo, porque todos nós temos uma missão de trabalhar na propagação da restauração do reino a Israel, que é o que nós estamos vendo aqui em Paulo. Então, a palavra missionário não existe no Novo Testamento. Aliás, a palavra missionário, certo? Não existe na Bíblia, nem no Novo Testamento, nem no Velho Testamento. Essa palavra missionário não existe. Entendeu? Uma outra palavra que não existe, a palavra, e não vamos entrar em detalhes aqui, porque a gente podia conversar muito tempo sobre isso. Não, deixa eu falar, deixa eu deixar isso aí, por aí. A palavra missionário não existe. Mas nós sabemos que quem é que enviou Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária? Alguém lembra? O próprio Espírito Santo. Quem? O próprio Espírito Santo que escolheu? Quem? Não. Não, fala de novo. Os apóstolos? Não. Antioquia, a igreja de Antioquia. Não. Jesus. Não. O Espírito Santo.
A Mali disse para pagar um hambúrguer para quem adivinhar. Que é isso, Mali? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Muito bem, Fernandinho. O Espírito Santo. Mas nós já falamos Espírito Santo aqui há mais tempo, Fernandinho. Eu não escutei, não. Eu estava falando. E eu, hein? A Mali vai dividir o hambúrguer. Ô, Fernandinho, eu vou querer um pedaço, Fernandinho. É verdade, eu não escutei. Parece que eu tinha escutado, mas muitos falando ao mesmo tempo, não escutei. Depois escutei bem o Fernandinho. O Espírito Santo. Mas não chama de... Não chama... deixa eu ver lá. Vamos lá. É Atos capítulo 13, versículo 1, diz assim... não fala... A palavra não é missão, a palavra é obra. Para a obra que os tenham chamado. Não é nem a palavra missão, é obra. Então, na verdade, eu creio que deu para entender aí, né, Aníbal? Deu sim. Aquele que é enviado, ele é enviado com uma missão. Uma missão. Ok? Mas a missão pode ser evangelizar. Assim como aquele que fica, evangeliza. Isso. Muito bem. Mais alguma coisa?